Paz e graça, sejam muito bem-vindos ao canal Olhar Teológico. Eu me chamo Augusto e é um prazer ter você aqui. Hoje, para mais um estudo da Palavra do nosso Deus. Assim como já foi falado por mim, nós estamos numa sequência de estudos bíblicos, estudos rápidos, estudos que vão te dar um norte com relação à questão das Escrituras. Então, nós já começamos a tratar de alguns temas peculiares com relação às Escrituras. O primeiro tema a qual nós abordamos foi a Bíblia, como estudá-la, como compreendê-la. Hoje, nós vamos estudar ou vamos dar uma olhada, mesmo que rápida e sucinta, no tema, o estudo das Escrituras. E vamos estar dizendo, mostrando para você a importância do estudo bíblico. Por que a Bíblia nos orienta a estudá-la? Por que a Bíblia nos orienta a buscarmos nela as fontes para a nossa vida diária e principalmente para a nossa vida eterna? Antes de começarmos aqui o nosso estudo, eu gostaria já de pedir você para deixar o seu like, se inscrever em nosso canal e também compartilhar o nosso conteúdo. Quanto mais você compartilhar, mais pessoas irão ter acesso a esse conteúdo. Quanto mais você deixar o seu like, assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante. E aproveitando, se inscreva, para que você não perca as notificações de tudo aquilo que vamos produzir. Mas antes de entrarmos no estudo da Palavra de Deus, gostaria de fazer uma breve oração, pedindo ao Espírito Santo para que nos ilumine, nos dê entendimento da palavra dele, para a glória dele mesmo. Deus, nós louvamos o nome do Senhor, bendizemos ao Senhor, pedimos ao Senhor que o Senhor revele a nós o teu querer, a tua vontade, coloque em nossos corações o desejo de aprender cada dia mais da palavra do Senhor e que o teu Espírito nos ilumine as nossas mentes para compreendermos a cada dia aquilo que o Senhor tem proposto para as nossas vidas com relação à tua palavra e o nosso crescimento. Fale aos nossos corações em nome de Jesus. Amém. Como já foi falado por mim, o estudo de hoje é o estudo das Escrituras, a importância de se estudarmos as Escrituras. Então, no mundo a qual nós vivemos, no mundo a qual estamos inseridos, vemos pessoas se debruçando em cima de vários conteúdos. Vemos as manchetes do jornal a cada dia com conteúdos bons, mas com a sua grande maioria de conteúdos ruins. Livros didáticos são lançados a cada dia, livros acadêmicos são lançados a cada dia, mas hoje, infelizmente, até no meio cristão, a palavra de Deus ela tem ficado em segundo plano. A palavra de Deus tem sido negligenciada. O estudo da palavra de Deus tem sido deixado de lado. A igreja, muitas das vezes, ela tem focado mais no louvor, mais na oração, mas no estudo, na busca de conhecer o Deus da Bíblia, o Deus que se revelou, tem sido negligenciado. Claro que o louvor é importante, claro que a oração também é muito importante, mas o estudo da palavra de Deus ele não pode ser negligenciado, porque o que nos santifica é a palavra de Deus. A Bíblia é bem clara, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, com relação ao tema que nós iremos abordar no dia de hoje, eu gostaria já de estar entrando neste tema com uma pergunta. Nossos estudos eles vão girar mais ou menos assim, em cima de perguntas com respostas da própria Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia tem respostas para todos os nossos anseios e para todas as nossas perguntas. Que conselho dá o profeta Isaías referente às Escrituras? Se você puder, abra aí sua Bíblia e dá uma lida junto comigo, lá no capítulo 34, verso 16 do livro do profeta Isaías, onde nos diz assim: buscai no livro do Senhor e lede, nenhum destas criaturas falhará. Profeta Isaías, 750 anos antes de Cristo, ele já orienta o povo de Israel em buscar no livro do Senhor, no livro de Deus, buscar e ler. Muitas pessoas têm pegado a Bíblia como um livro de sortes. Elas vão lá, pegam um versículo isolado
e fazem desse versículo um amuleto para você, para ela, e também querem que as pessoas aceitem assim, dessa forma, esse amuleto. Mas o profeta Isaías, volta a repetir, 750 anos aproximadamente antes de Cristo, ele já nos orienta, ele já nos dá um conselho direto. Buscai no livro do Senhor e lede. Então, nosso papel como igreja, nosso papel como estudantes, o nosso papel como povo de Deus, como sacerdócio real, como nação santa, é buscarmos o livro do Senhor e ler, é buscarmos a palavra de Deus e conhecê-la, para que nós possamos a cada dia nos achegarmos mais próximos do Senhor, que é o inspirador da sua própria palavra. O Deus que inspirou homens no passado para que escrevessem aquilo que chegou até nós em nossos dias. Mas a Bíblia, ela também não só nos orienta dentro desse contexto, ou dentro dessa pegada do profeta Isaías. A Bíblia também ela nos deixa claro que existiam povos, existiam nações, comunidades que eram muito mais nobres do que as outras. Por quê? Porque elas não só ouviam, mas também conferiam. E nós vemos essa informação tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então a Bíblia ela vai nos fazer uma outra afirmação e nós uma outra pergunta para o texto bíblico. Por que foram louvados os bereanos? Abra sua Bíblia, se você puder, lá em Atos 17, versos 11, e entenda por que os bereanos foram mais louvados do que os de Tessalônica. Ora, esses de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Os de Bereia, eles não só ouviam. Os de Bereia não só pegavam a palavra do homem como verdade, mas eles pegavam as Escrituras. E quando nós pensamos em Escrituras aqui, nós temos que ter em mente, como já foi falado no vídeo passado, que o texto a qual o povo tinha ainda dentro desse contexto era o Antigo Testamento, o Tanar, a Antiga Aliança, que foi a Bíblia de Cristo, foi a Bíblia de Pedro, foi a Bíblia de Paulo, salvo alguns poucos livros que já estavam escritos. Alguns livros talvez como o de Marcos, algumas epístolas e etc. Mas, majoritariamente, o que eles tinham como referência de escritura eram os livros do Antigo Testamento. Mas, voltando à questão dos bereanos, os bereanos, eles não eram somente ouvintes. Hoje, em nossos dias, temos visto igrejas inteiras somente como ouvintes, mas nunca como praticantes. Quando eu digo praticantes, não que não pratiquem as verdades que muitas vezes ouvem, mas não verificam se realmente essas verdades têm base bíblica, para que assim possam praticá-las com base naquilo que a própria palavra de Deus nos orienta. Então assim fica difícil para entendermos ou para sabermos se de fato aquilo que um líder religioso diz, que aquilo que um pastor fala, que aquilo que um diácono, um presbítero, um obreiro, um irmão diz é verdade. Se nós negligenciarmos a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus, automaticamente nós estamos negligenciando o conhecimento do próprio Deus. Nós estamos negligenciando aquilo que Deus nos deu de precioso, a palavra escrita, a revelação especial que Deus nos tem dado para esses últimos dias. Então, nós como Igreja de Cristo, nós como servos do Senhor, nós como nação santa, como já falei anteriormente, temos a obrigação, temos o dever de buscarmos na palavra de Deus o entendimento daquilo que temos ouvido, para que nós não sejamos enganados nem levados por qualquer vento de doutrina. Assim como o apóstolo Paulo nos orienta. A pergunta que deveríamos fazer por texto bíblico seria essa: que comparação indica que algumas porções da palavra do Senhor são mais difíceis de serem compreendidas do que a outra? Alguém poderia dizer
o texto de Pedro falando com relação aos escritos de Paulo. Mas eu abriria a Bíblia neste momento, lá em Hebreus 5, verso 12, aonde o texto nos diz assim, ó, pois com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos torneis como necessitados de leite e não de comida sólida. Muitos, há muito tempo na igreja, na comunidade da fé, não conseguiram amadurecer no conhecimento da palavra de Deus ainda. Por quê? Porque não buscaram na própria palavra de Deus o conhecimento, o entendimento, aquilo que o próprio Deus tem para nos oferecer. Pessoas que não buscam na palavra de Deus o crescimento, pessoas que não buscam na palavra de Deus o amadurecimento, o conhecimento das verdades de Deus, elas necessitam agora, mais uma vez, de que mestres, pessoas venham os instruir novamente. Por quê? Porque elas não conseguiram ainda se alimentar de um alimento sólido, um alimento rico em proteína, rico em vitaminas. Elas necessitam daquele leitezinho materno, que são as doutrinas elementares do Evangelho. E o texto, lá em Hebreus 6, verso 2, vai nos dizer o que são essas doutrinas elementares que o crente, com tanto tempo de igreja, ainda não conseguiu aprender, ainda não conseguiu fixar em sua mente, ainda não conseguiu entender que essas doutrinas são doutrinas para aqueles que estão no começo da caminhada, são doutrinas para aqueles que estão começando a entender o que é o Evangelho, o que é o sacrifício de Cristo, o que é as boas novas da salvação. Mas nós, como igreja, pessoas maduras, pessoas já experimentadas na fé, conhecedoras da palavra de Deus, nós não podemos hoje perder mais tempo com aquelas doutrinas que no começo entendemos. Hoje nós temos que buscar no Senhor o entendimento sólido, o alimento sólido, um alimento de maturação para nossas vidas. Não que aquilo nós aprendemos no passado, nós devemos menosprezar, não é isso. Mas aquele alimento agora ele já não serve para a nossa nutrição. Por quê? Porque nós não somos mais meninos, não somos mais crianças na fé. Hoje nós somos homens maduros, mulheres maduras, experimentadas pelo próprio Deus, como o ouro refinado no fogo. Então, meu querido, busque na palavra de Deus o entendimento para que você e eu não sejamos comparados com meninos na fé. Mas uma última pergunta para que nós possamos fechar esse estudo é a seguinte: de que modo é melhor explicado essa comparação? Abra sua Bíblia mais uma vez no texto de Hebreus 5, 13 e 14, que o próprio texto ele vai nos dar a ideia, a orientação de que forma nós podemos compreender ou explicar essa comparação que é feita pela própria palavra. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. Então, o texto já deixa claro que todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça. E quando aqui ele fala de palavra da justiça, é a própria palavra de Deus. Porque, continuando o texto, é criança. Mas o que se alimenta de alimento sólido é para o adulto, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para o discernimento, não somente do bem, mas também para o mal. Então, quando nós já estamos maduros na fé, nós passamos a ter discernimento de coisas que lá no passado, lá quando nós conhecemos o Evangelho, quando fomos convertidos por Cristo, nós não tínhamos esse entendimento. Agora, como homens, mulheres, servos do nosso Deus, servos do Deus que criou os céus, terra, mar e fonte das águas, agora somos adultos, maduros, homens e mulheres cheios de vigor e virtude, alimentados não mais com leite para a criança, mas sim pela comida sólida que o próprio Deus tem para nos oferecer através do estudo sólido da sua palavra. E para concluir o nosso estudo, faço um apelo a você, meu querido. Faço um apelo a você, meu irmão.
Estude a palavra de Deus. Busque na palavra de Deus o entendimento necessário para a sua vida diária, para a sua vida cotidiana, mas principalmente para o seu crescimento espiritual, para que você possa chegar à maturidade, a ser comparado não mais como uma criança na fé ou no conhecimento da palavra, mas sim como um adulto, uma pessoa que já está experimentada, que já conhece aquilo que são as verdades principais da palavra de Deus. E também para que não seja mais comparado como um menino necessitando de leite espiritual. Que Deus ele nos abençoe, que Deus nos dê graça, que Deus fale aos nossos corações através da sua palavra. Derrame sobre nós o teu querer e vontade e o desejo de aprender cada dia mais a palavra dele. Fiquem todos na paz e até o próximo encontro.